Olá, caros alunos! Vamos hoje compreender a operação Just in Time. Para poder falar desta operação Just in Time, nós vamos primeiro falar um pouco sobre gestão de estoques. A função de estoques é garantir um pulmão, um colchão para que a empresa possa, dentre as suas variações de demanda e variação de consumo, atender os clientes sem ruptura. Então, o objetivo da gestão de estoques é conciliar suprimento e demanda. Vamos aqui ver uma imagem onde nós temos um exemplo de fornecimento de água e por que a necessidade de se fazer estoques nesse exemplo. Aqui nós temos a taxa de suprimento de água, ou seja, a quantidade de chuva, quanto chove, qual o período do ano em que chove. Aqui nós temos a fase 2, que é a taxa de consumo de água na cidade. Essa aqui é a taxa de consumo e essa aqui é a taxa de suprimento de água através das chuvas. Então, há essa necessidade de acomodar taxas diferentes. Chove-se uma quantidade e o consumo é uma quantidade diferente. Por isso, vem a necessidade de se fazer estoque. Como há uma diferença entre o suprimento e o consumo, há a necessidade de conciliar esse suprimento e esta demanda, este consumo. Por isso, existe o estoque, que é o pulmão que vai fazer com que, mesmo havendo variações, haja esse pulmão de estoque que possa atender a demanda da comunidade. Os estoques, eles são mantidos por algumas razões e estoques são mantidos para 3 grupos: matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados. Como já falado antes, os produtos semi-acabados são aqueles que já tiveram alguns insumos beneficiados, misturados e transformados, mas ainda não se transformaram no produto final, que é o produto que vai para a prateleira, o produto que é oferecido ao cliente. Algumas razões para se manter estoques são a falta de coordenação entre um processo e outro. Imagine que o primeiro processo consegue efetuar a entrega em determinado tempo, mas a etapa seguinte não consegue produzir nesse mesmo tempo. Então, muitas vezes é necessário que haja estoque entre as etapas, devido à falta de coordenação entre elas. A incerteza. Mantém-se estoque de matérias-primas, por exemplo, se não houver confiabilidade dos fornecedores. Então, os clientes precisam fazer estoques para se garantir por conta dessas incertezas. Especulação. Muitas vezes se faz estoque pensando que, principalmente para produtos de commodity, por exemplo, óleo de soja é um caso. Muitas vezes se faz um estoque alto daquele produto porque se sabe que lá na frente aquele produto vai valer mais, porque vai acontecer o período da entre-safra e os outros não terão este produto em estoque. Então, se eu tiver produto em estoque, no momento da entre-safra, eu vou ter um produto valioso dentro de casa. E a disponibilidade do canal de distribuição. Muitas vezes é necessário haver estoques nesses canais de distribuição que estejam mais próximos dos clientes para garantir o atendimento deles. Se esses canais de distribuição não existissem, talvez não se conseguisse atender os clientes da maneira correta. Vamos agora falar um pouco de estoques de segurança com o modelo de uso de cálculo para ele, que é o ponto de reposição. Correia diz que todas as vezes que determinada quantidade do item é retirada do estoque, verifica-se a quantidade restante. Se esta quantidade é menor que uma quantidade pré-determinada, ou seja, o ponto de reposição, compramos, ou se produz internamente, determinada quantidade chamada de lote de ressuprimento. O fornecedor leva determinado tempo, que é o tempo de ressuprimento lead time, até que possa entregar a quantidade pedida, ressuprindo o estoque. Vamos ver esse conceito aqui no desenho. Nós temos aqui um gráfico de dente de serra. Pelo formato dele, ele é chamado assim. Então, nós temos aqui o consumo acontecendo, tá vendo aqui essa setinha, essa linha descendo. Quando chega em determinado momento, existe o ponto de ressuprimento. Então, é o momento em que a gente pede o produto ao fornecedor. O fornecedor leva um tempo para efetuar essa entrega. O estoque vem até determinado nível e quando essa entrega chega, o estoque sobe de novo para o estoque máximo. Veremos outro gráfico com mais informações. Aqui neste gráfico também dentro de serra, nós temos o consumo acontecendo e chega-se até um ponto de ressuprimento. O fornecedor leva este tempo aqui para fazer a entrega e quando a entrega acontece, o estoque vai ao máximo. Aqui nós temos o tempo de ressuprimento ou lead time de atendimento deste fornecedor. Se por acaso o consumo acontecer com uma variação, consideraremos essa variação 1, ou seja, o consumo de estoque foi maior. Então, esta segunda linha aqui é o que vai definir o momento em que o estoque vai acabar.
Nós podemos ver que neste exemplo, o primeiro exemplo aqui, o estoque só acabava neste momento aqui. Mas neste segundo exemplo, quando a variação 1 ocorre, o estoque acaba antes. Se por acaso acontecer uma variação 2, o estoque vai acabar mais rápido ainda. Na variação em variação 2, nós vemos que para se poder esperar e produzir enquanto o fornecedor ainda não efetuou a entrega, que só acontece neste ponto aqui, entrou-se no nível de estoque, que é o estoque de segurança. Então, não zerou o estoque. O consumo veio acontecendo, entrou nesse primeiro nível de segurança aqui, nível de segurança variação 1. Se por acaso o consumo for ainda mais acelerado, vai acontecer essa variação 2, o consumo vai acontecer até aqui e aí o estoque poderia zerar justamente no momento que o fornecedor fizer a entrega. O que este gráfico demonstra é que é necessário que sejam feitos cálculos de estoque e de segurança de forma a garantir um percentual de variação que seja definido pela empresa. Então, digamos que a empresa queira garantir 95% dos pedidos que forem feitos pelos clientes, independente de variações. Então, se o indicador é tão alto assim, a empresa vai precisar ter um colchão maior, vai precisar ter um estoque de segurança maior, porque se acontecerem variações de pedidos desses clientes, ela vai precisar ter estoque para atender tais variações. Aqui nós vemos, neste outro gráfico dentro de serra, a diferença entre entregas grandes, ou seja, entregas de lotes grandes para os clientes ou o recebimento dos fornecedores e entregas de lotes pequenos. Lembramos que o Lean sugere entregas de lotes menores para que haja menos estoque, redução de estoque. Aqui nós vemos que temos um nível de estoque mais alto e as entregas ocorrem em grandes quantidades. Vemos aqui um estoque mais alto, desce, estoque mais alto, desce. Neste caso aqui, nós temos grandes entregas. Então, lotes grandes levam um menor número de exposições à falta. Por quê? Porque se eu tenho um lote grande, à medida que essa quantidade de estoque vai caindo, é que eu vou me arriscar até a falta daquele produto. Se eu tenho lotes pequenos, então, mais momentos eu vou ter riscos de ter falta desse estoque. Aqui no gráfico menor, que vocês veem aqui dentro de serra um pouco menor, nós temos um nível de estoque menor, o que exige, para se evitar essa falta de produtos, que as entregas ocorram com mais frequência. Então nós temos só uma bola grande aqui de entrega, que também poderia acontecer nesse momento aqui, e bolas pequenas aqui, que são momentos de entrega já mais frequentes, já que a gente mantém estoques menores neste segundo exemplo. Para que se possa trabalhar num processo como esse, de lotes de entrega menores, é necessário que haja um relacionamento muito próximo entre fornecedor e cliente. Porque, como eu já falei, com o uso de lotes menores, com o uso de menores estoques de segurança, o risco de ruptura é maior. Então, precisa haver uma maior confiança entre fornecedor e cliente para implantar esse processo. Vamos aqui ao conceito de curva ABC. Vemos nesse gráfico que os itens que estão aqui nessa área são em menor número. O que isso quer dizer? Que os itens que formam essa região A são poucos itens, mas são itens muito importantes. Essa curva ABC, ela segue a regra de Pareto, que diz que 20% dos itens em quantidade costumam representar 80% em valor do que se mantém nos estoques. Então, vemos aqui que na região A nós temos poucos itens, mas que são itens considerados muito importantes. Na região B, nós temos itens de importância média e em maior quantidade do que os itens que ficam na região A. E na região C, nós temos muito mais itens do que se tem nas curvas A e B, só que são itens menos importantes. Como se nós estivéssemos vendo aqui nessas peças, itens da região A e itens da região C. Nós temos aqui itens curva A, que são itens grandes, ou seja, itens de grande volume, mas temos apenas 4 itens. E aqui nós temos vários itens de pequeno volume e que são menos importantes, mas temos muitos itens, mais itens do que na região A. Então, na região A, curva A, temos itens de pouca quantidade, poucos itens, mas em grandes volumes, e na curva C nós temos muitos itens, mas em pouco volume ou menor importância. Um ponto muito importante a ressaltar na gestão de estoques e que também faz muita diferença na operação just-in-time é a acurácia dos estoques. A acurácia dos estoques muitas vezes é perdida por haver certa informalidade dos processos desenvolvidos, desatenção daqueles que manuseiam os estoques e o sistema,
falta de treinamento daqueles que manuseiam os estoques e o sistema, e falta de rotinas adequadas para a entrada dos dados. Vamos agora ao conceito de Just-in-Time, conforme Slack. Just-in-Time é uma abordagem disciplinada que visa aprimorar a produtividade global e eliminar os desperdícios, como já falamos de desperdícios antes aqui. Ela possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade correta, no momento e local corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. O Just-in-Time é dependente do equilíbrio entre a flexibilidade do fornecedor e a flexibilidade do usuário. Como falamos antes, para a implantação de qualquer ferramenta do Lean que envolva clientes e fornecedores, é necessário haver desenvolvimento de uma parceria conjunta entre eles. O Just-in-Time é alcançado por meio da aplicação de elementos que requerem um envolvimento total dos funcionários e trabalho em equipe. Uma filosofia-chave do Just-in-Time é a simplificação. O Just-in-Time costuma utilizar, quando aplicado, uma outra ferramenta do Lean, que é o Kanban. Kanban, em japonês, significa cartão. Então, o Kanban, um sistema de Kanban é um sistema de utilização de cartões para a gestão de estoques de forma visual. Reagan e Sanders falam que, com frequência, um cartão Kanban apresenta informações como o nome do produto, o número da peça e a quantidade que precisa ser produzida. O Kanban é anexado a um recipiente. Quando necessitam de produtos de uma estação de trabalho precedente, ou seja, que vem antes, os trabalhadores passam o Kanban e o recipiente vazio para aquela estação. O Kanban autoriza o trabalhador da estação anterior a produzir a quantidade de bens especificada no Kanban. Na verdade, o Kanban é um registro de autorização de produção. Nós vamos agora ver um exemplo com o uso de peças de como funciona o Kanban. Vamos agora ver tudo isso que a gente viu do funcionamento do Kanban no slide, aqui com um exemplo bem simples. Digamos que nós temos aqui uma estação de trabalho com o operador vermelho e uma outra estação de trabalho com o operador azul. O operador vermelho precisa de peças que são produzidas pelo operador azul para poder começar o seu processo. O operador azul, por sua vez, só fornece peças para o operador vermelho acompanhadas do cartão Kanban. Então, digamos que agora começou o processo. O operador azul vai fazer o fornecimento de uma peça com o cartão Kanban. Então, o operador vermelho recebeu o produto, que é o cubo mágico, com o cartão anexado. Quando este produto passa a ser consumido, o cartão é liberado. Então, o operador azul recolhe este cartão e sabe que agora ele tem que produzir outro item para mantê-lo aqui, no estoque. Então, ele mantém o produto pronto junto com o cartão. Só que existe um outro cartão aqui disponível. Então, se há cartão disponível, significa que o operador azul está autorizado a fazer o produto. Então, ele pega insumo, faz um outro produto e o deixa disponível. É aí o momento em que o operador vermelho necessita daquele cartão que ele tinha deixado disponível aqui. Então, o produto vem para cá e o cartão está aqui. Se há um cartão, o operador azul sabe que pode produzir outro item e efetuar uma entrega para o operador vermelho. Então, ele vem para cá, o cartão volta para o operador azul e o produto vem para o operador vermelho, disponibilizando o cartão novamente. E assim por diante. Para o operador azul, ele só pode produzir quando ele tem esse cartão nas mãos. O operador vermelho também, se houver uma etapa anterior que disponibilize cartões para ele. Então, o cartão, que é o Kanban, é o direcionador da produção. Apenas através da circulação de cartões, as pessoas sabem quanto e quando elas devem produzir qual produto. Agora, alunos, vocês vão assistir a um vídeo que trata da filosofia Lean e, mais especificamente, da operação Just-in-Time, com um exemplo um pouco mais complexo do que o que vimos aqui. Então, caros alunos, com essa competência finalizamos a disciplina de cadeia de suprimentos. Espero que vocês tenham entendido e gostado da disciplina, estudado e feito todas as atividades para que o conhecimento adquirido os ajude nessa caminhada profissional como atuantes da área de logística. Até mais!